Eu quero pegar um gancho aí do que você falou de teologia bíblica, que você citou, né, por exemplo, a questão de você olhar o contexto de uma passagem. Então, um exemplo clássico que eu geralmente converso com os meus alunos é aquela interpretação simplória e às vezes até errada de olhar para a história ali de 1 Samuel 17, quando Davi vai lutar contra Golias, e entender Golias como um dos atores principais ali, esquecer de Saul, né? Que era o rei que deveria ter ido lá, né? O contraste entre Davi e Saul e não Davi e Golias. Você consegue enxergar perigos, assim, coisa que vem à tua mente aí, que você vê pessoas fazendo hoje em dia e que realmente pode ser prejudicial, coisas que poderiam ser evitadas se essas pessoas prestassem atenção no contexto? Exatamente, Leandro. Olha, é justamente pelo fato de que as pessoas são eminentemente treinadas na teologia sistemática, ou seja, elas são treinadas a respeito daquilo que elas devem crer, daquilo que elas devem acreditar. Mas a falta de treinamento na interpretação bíblica em si, que envolve a hermenêutica, que envolve a própria interpretação dentro do contexto, se preocupar quem disse, para quem foi dito o texto bíblico, qual era o contexto, quais são os elementos históricos, quem são os personagens. Isso é trabalho da teologia bíblica. Então, a gente vê muitos erros graves em relação a isso, certo? Você usou o exemplo de Davi e Golias. Muita gente vai dizer que Davi representa o crente, que Golias representa os sofrimentos, os desafios. Eu já vi um sermão, por exemplo, ali em Jesus andando sobre as águas, aí quando Pedro naufraga, a pessoa começa a dizer que a gente naufraga na vida, naqueles momentos em que a gente naufraga na vida é porque a gente deixa de olhar para Jesus. Aí Jesus então estende a mão e tira Pedro de dentro da água, então as ondas são os problemas. Ou seja, pegam o texto bíblico e não se preocupam com o que o texto está querendo ensinar, qual é a mensagem que o autor bíblico está querendo transmitir. O que é que ele está fazendo com aquilo que ele escreveu? O que é que ele quer que você faça com aquilo que ele escreveu? Ok? Então eu acredito que isso é uma necessidade urgente da igreja brasileira. Urgente. E a gente precisa cada vez mais treinar as pessoas, especialmente os pastores, os pregadores, e os irmãos que ensinam na EBD, e os irmãos comuns, aprenderem a abrir suas Bíblias, a lerem suas Bíblias e a entenderem. E naquilo que elas não entendem, a buscarem as ferramentas adequadas para entenderem aquilo, certo? Eu lembro de uma palestra que o pastor Marcos Granconato deu em Fortaleza há muitos anos atrás. Essa palestra foi em 2006, ou seja, há 14 anos atrás. E ele disse o seguinte, ele disse que no futuro, ele não estava profetizando porque ele não acredita nisso, né? Mas ele disse que no futuro, a grande crise da igreja evangélica brasileira seria uma crise não mais na cristologia como no passado, na soteriologia no passado, certo? Ou na inspiração bíblica. Não seriam mais essas. Seria uma crise de hermenêutica, uma crise de bibliologia, entendeu? Onde a Bíblia ia se tornar extremamente cada vez mais acessível às pessoas, mas as pessoas não saberiam ler, nem interpretar e nem ensinar a palavra de Deus como ela merece, como ela deve ser ensinada. E eu acredito que ele estava certo, e acredito que essa é de fato a grande crise, né, que acontece nas nossas igrejas, infelizmente.